Está reaberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado André Lazzaroni para emitir o parecer em relação ao projeto 3320 de 2017. Em relação às emendas. As emendas de plenário. Senhor presidente, lendo o projeto, percebe-se a importância desse projeto no sentido de dar cada vez mais transparência às organizações sociais que têm contrato de gestão com o Estado. As emendas apresentadas pelos deputados, elas não avançam, não melhoram o projeto, muito pelo contrário, não, no meu entendimento, elas não devem prosperar. Vou dar parecer favorável à emenda modificativa número 1 do nobre deputado Luiz Paulo e vou dar contrário às outras emendas dos colegas. A supressiva 02, aditiva 03, aditiva 04, aditiva 05 e aditiva 06. Então, parecer favorável à modificativa número 1 e contrário às outras emendas. Então, o parecer é favorável à emenda número 1 e contrário às demais emendas. Pela Comissão de Saúde, deputado Fábio Silva. Deputado Dr. Deodalto. Favorável à emenda número 1 e contrário às outras emendas. Acompanhou a CCJ. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Gustavo Tutuca, deputado Milton Rangel. Ele é autor, não pode. Deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. É a comissão de orçamento agora, presidente? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a deputada enfermeira Rejane. Eu queria um esclarecimento em relação ao deputado que é sozinho na bancada. Se tem possibilidade ou não de fazer o destaque das emendas, porque até um tempo atrás eu podia fazer o destaque. Depois o presidente Pisciani alegou o regimento interno no entendimento que a mesa fazia do regimento interno. Então, foi proibido. E depois, posteriormente, o próprio presidente Pisciani, ainda antes de ser preso, ele informou que daria essa possibilidade aos deputados, porque o objetivo do parlamento é a gente defender as ideias e travar o bom embate dentro do plenário. Por decisão do presidente, no final do ano passado, aquela possibilidade de um líder fazer o destaque para o deputado que só tem um na bancada, nós abrimos essa possibilidade. Então, algum partido faça que tenha mais de 3 deputados, Vossa Excelência vai poder discutir a emenda. Foi um acordo que fizemos aqui em dezembro. Então, é o partido que tenha 3 deputados faz a emenda para que o outro deputado... Mas aí ele já está usando... Foi assim que nós... O partido que tem 3 deputados, senhor presidente, ele só pode fazer 2 destaques. Se ele for fazer o destaque para outro deputado de outro partido político, não vai adiantar nada aqui dentro, porque isso não vai ser... Não tem praticidade. O regimento proíbe partido com menos de 3 deputados fazer destaque. Então, nós estamos abrindo essa possibilidade. Foi um acordo que fizemos no final de dezembro. Deputado Luiz Martins, parecer ao PL 3320, deputado Milton Rangel. Acompanho o relator da CCJ, parecer da CCJ. Obrigado. Voto divergente, presidente. Divergente, deputado... Mas ele está onde aqui? Nós estamos falando da Comissão de Orçamento. Eu sou suplente da Comissão de Orçamento, a não ser que esteja toda ela presente.
É verdade. Gustavo não estava, o outro não estava. Deputado Gilberto Palmares. Eu voto, senhor presidente, favorável às emendas 1 e 2. Deputado Conte Bittencourt. Deputado Milton, não tem possibilidade de fazer um acordo aí nessas duas emendas? Sim ou não? Ok, não tem problema. Deputado Conte Bittencourt. Deputado Rafael Pisciani. Deputado Luiz Paulo. Apesar de ser autor de emenda, você não é relator, ele pode, na questão do voto separado. Senhor presidente, eu voto favorável às emendas número 1 e 2. Eu posso votar, eu não estou dando parecer. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Milton Rangel. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Deputado Conte Bittencourt, deputado Rafael Pisciani, deputado Dica. Deputado Dica, deputado Rosenberg Reis. Deputado Anderson Nogueira. Acompanho o voto do deputado Gilberto Palmares e do deputado Luiz Paulo, favoráveis às emendas 1 e 2. 3-2. Deputado Zaqueu Teixeira. Deputado Zaqueu Teixeira. Deputado Daniele Guerreira. Zaqueu Teixeira está chegando. Daniele também será a última a emitir o parecer. O voto aqui pelas emendas. Nós temos dois votos favoráveis à emenda número 1, contrário às demais. Temos 3 votos favoráveis a 1 e a 2. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Deputado Zaqueu acompanhou CCJ, é isso? Que foi favorável à emenda 1. Deputada Daniele Guerreira, está 3-3. Acompanho o parecer da CCJ. 4-3. Favorável a 1, venceu, parecer favorável a 1. Contrário às demais emendas. Com os pareceres emitidos, em votação. Verificação nominal. Não votamos ainda. Verificação. Senhores que aprovam nessa comissão, verificação pedida pelas deputadas enfermeira Rejane e Lucinha. Atenção, assessoria da mesa, estamos em processo de verificação nominal, voto no painel, presidente, senhores deputados. Tem que abrir o painel. Esclarecimento. Nós estamos votando. O projeto já foi votado, Não, né? nós estamos. Não. Justiça já fizemos. Nós colhemos os pareceres. Das emendas. As emendas. Nós vamos. E o projeto? Vamos botar tudo junto. Não, projeto estamos votando. das emendas. Nós estamos votando. Eu ia. Assim emendado. Ô, presidente. Um instante, por favor. Um instante, por favor. Nós colhemos os pareceres das emendas de plenário. Nós colhemos os pareceres e nós íamos votar as emendas de plenário.
Foi Senhor feito presidente, pedido de verificação. Posso buscar aqui um consenso? Não, porque é o principal, ela vai pedir também Senhor verificação. presidente, posso tentar? Pode, um por consenso? favor. Senhor, Por favor, meu O líder. plenário é soberano. Nós estamos aqui num esforço. Eu acho que a dúvida, efetivamente, ela pode existir com relação à quarteirização. Quando se diz no projeto que a empresa, as OS poderão contratar cooperativas de saúde, vou ler aqui, as organizações sociais poderão celebrar contratos de terceirização de serviços com cooperativas de trabalho da área de saúde. Na verdade, o que pretende o autor, a pretensão do autor dita por ele, não é uma quarteirização, já que a OS tem que efetivamente contratar, ela já é uma terceirização. Pretende o autor que as OS possam contratar no serviço meio, na limpeza, nos serviços meio, e não na finalidade da organização social. Vamos chegar à clareza, eu estou tentando, onde está a construção? Dizer claramente, pegar uma emenda, se o plenário permitir, eu voltaria, daria um novo parecer, pela condicionalidade, colocando a emenda do deputado Julianelli e da deputada enfermeira Regiane, deixando claro que poderão contratar nos serviços meio e não nos serviços fim, no serviço fim. Eu acho que clarificaria bastante e não engessaria, porque, de qualquer maneira, na minha visão, nem precisaria ter isso, porque se hoje pode terceirizar o serviço meio, as cooperativas de serviços podem participar. Então, era importante, a gente poderia fazer aqui um equilíbrio. Se não aceitarem também, vamos para o voto, eu vou continuar votando, porque o meu entendimento, quero deixar consignado em ata, é que não deixou muito claro, mas o objetivo final do autor do projeto de lei é esse, e não a quarteirização, até porque não seria impeditivo hoje, existe um impedimento legal de se quarteirizar, já que as OS são terceirizadas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Marcelo Freitas. Presidente, a argumentação, deputado André, é correta sobre a intenção, mas é evidente que o que nós votamos aqui é o que está escrito, é o texto. E com esse texto, evidentemente que abre sim a possibilidade da quarteirização, o que, diante de todas as questões sobre as OS que nós acompanhamos tanto aqui no Rio de Janeiro, seria muito grave. Então, a minha sugestão, para que a gente não possa votar, porque tendo a achar que será derrotado o projeto, é que se retire de pauta, que se modifique a redação e que se volte para que a gente vote Freixo. no outro. É uma proposta para que a gente não... Marcelo Freixo. Mas que se retire de pauta para mudar a redação, porque com essa redação Olha só, realmente... deixa eu só fazer uma colocação para você. O projeto está em primeira discussão. Eu conversei isso aqui agora com o doutor Julianelli. O projeto está em primeira discussão. O espírito foi esse que o Lazzaroni colocou. Quer dizer, o objetivo do projeto é dar mais transparência. Esse item é um item para permitir nas áreas meios a contratação de cooperativas de serviços e empresas de serviços. Esse é o objetivo. Ele está em primeira discussão. Se a gente tirar ele de pauta agora para modificar o quê? As emendas já foram feitas na outra sessão, foram na sessão anterior. Então a gente pode aprovar o projeto e em segunda discussão eu me proponho a fazer até a emenda junto com os senhores nessa direção. Olha, Pode ser assim? Mas com esse texto eu votarei contrário e encaminharei o voto contrário. Com esse texto eu encaminharei contrário, porque não tenho condições com esse texto votar favorável. Por isso que eu sugeri retirar de pauta. Mas se quer manter, eu votarei Deputado Milton Rangel. Deputado Milton Rangel, por que a gente não... Deixa eu fazer uma colocação. Fazer um meio aí. Por que nós não chamamos os trabalhos à ordem? Se tem que fazer um ajuste no texto, se propõe um ajuste. A gente chama de novo as comissões, ainda hoje votamos. Se é o acordo, aí é um meio termo. Eu vou pedir, então, chamar os trabalhos à ordem e pedir a CCJ para emitir o parecer aceitando a emenda do doutor Julianelli, e vou pedir que seja feito isso, se todos concordarem, para a sessão não cair. Agora um instante só. A deputada enfermeira Regiane está dizendo ali que não concorda em relação... Então, aí não sou eu que estou derrubando a sessão.
Senhor presidente. Alô, eu também não estou derrubando a sessão. Verificação é um procedimento normal do parlamento. Senhor presidente, eu fiz uma sugestão ao deputado Milton Rangel para que cesse a desconfiança, que aceite suprimir o parágrafo 3º e na segunda discussão ele faz a emenda, porque aí já vota. Olha só. Artigo 4º, parágrafo 3º. Porque aí olha, o que acontece? deputado Ele pode Zaqueu, emendar em segunda colocando o texto adequado. sem prejuízo da verificação pedida, deputada enfermeira e deputada Lucinha, sem prejuízo da verificação, eu vou chamar os trabalhos à ordem para corrigir o projeto nesse entendimento que teve aqui, depois peço de novo verificação nominal. Pode ser? Sem prejuízo do pedido de verificação de Vossa Excelência, dos dois pedidos. Vou chamar os trabalhos à ordem. Nós vamos acertar o texto combinado com o autor do projeto, com o Freixo, Vai chamar com o os Zaqueu, trabalhos à ordem só para... e o projeto sai de pauta. Não, nós vamos botar para votar de novo, Vossa Excelência. Pela ordem. Vossa Excelência poderá pedir verificação. Dá sugestão aqui. A presidência mesmo pede a verificação. Mas sabe o que é, presidente? Sem prejuízo da votação. É só para acertar o texto. O que eu queria propor aqui, senhor presidente? Presidente, tem uma questão que é de fundo. Tem deputados aqui que são contrários às organizações sociais. E essa questão, ela antecede o processo de discussão. Porque, afinal de contas, quando você faz emenda, é o último recurso que você tem no sentido de mudar aquilo ali Sem que está problema. apresentado. Então nós vamos Agora, para a tem questão votação. que é de fundo. Vamos Tem votar. deputados que são contrários e que do lado de fora as pessoas têm o entendimento de que somos a favor das organizações sociais quando aceitamos fazer acordos que, né, dá ajeitadinha Nós vamos nas emendas. seguir na votação. A presidência pede só a Vossa Excelência se pode votar no painel. Atenção, senhores e senhoras deputados, estamos em processo de votação nominal. Senhor presidente, para encaminhar pela bancada do PMDB? Para encaminhar pela bancada do PMDB. MDB. Eu quero encaminhar o voto favorável, deixando consignado que o modelo AOS não foi um modelo inventado no governo do Estado do Rio de Janeiro. Ela surge em São Paulo, no governo do PSDB, inclusive feito no governo do PT, quando estava à frente com o governo Lula. E quem questionou, inclusive, no STF... Para encaminhar. Então, não, tem direito a encaminhar. Vossa Excelência está encaminhando. Quero encaminhar o voto favorável, deixando aqui muito claro que a gente topa rediscutir o modelo de gestão da saúde. Eu acho que todos nós aqui vamos ter que enfrentar essa questão, não só na saúde, como na educação e na segurança pública. Nós temos que enfrentar de frente essa questão. Senhor presidente, para encaminhar pelo PSC. Pelo PSC, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o projeto do jeito que está, o encaminhamento é pelo voto não. Tem razão os encaminhamentos realizados aqui pelos demais parlamentares, enquanto o projeto precisa ser rediscutido, melhorado, para evitar a quarteirização. Portanto, do projeto do jeito que está, o encaminhamento é o voto não. Eu quero fazer apenas um apontamento. Fica aqui o registro de que o modelo de gestão da OS, ela cabe sim em fiscalização do parlamento, do Poder Executivo, mas há que se dizer que o problema não está no modelo, está nos gestores. Assim como podemos ter problemas também em gestão de órgãos públicos. Portanto, há uma discussão no mérito para que se não haja aqui um amplo debate de quem é a favor ou contra. E eu aponto, sim, no Rio de Janeiro, OS que fazem um bom trabalho e que têm exemplos de gestão, como, por exemplo, o Hospital São Francisco de Assis, da Providência de Deus, que fica na Tijuca, que é uma organização social e que tem um modelo de gestão impecável. Portanto, não há que se dizer e se colocar no mesmo balaio de gatos todas as organizações sociais. E cito outras, para terminar o debate, as APAES e Pestalozes e demais instituições que cuidam de áreas específicas também são pequenas organizações sociais e que não podem estar enquadradas num modelo equivocado de que todas elas estão erradas. Então eu faço a defesa de que sim, as organizações sociais que causam dano para a gestão devem ser excluídas,
mas não há que se ter cuidado para dizer que tudo está errado. Citei aqui algumas que fazem um trabalho, sim, exemplar e honesto no Rio de Janeiro. Estão para encaminhamento deputado Luiz Paulo, Gilberto Palmares e enfermeira Rejane. A presidência pede à enfermeira Rejane que possa votar, porque Vossa Excelência pediu verificação, votar no painel, por favor. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o líder do PMDB não conseguiu fazer uma análise histórica da lei das organizações sociais. A Lei Nacional das Organizações Sociais nasceu no governo Fernando Henrique Cardoso, tendo como provável autor intelectual o então ministro Gilmar Mendes. O PT e o PDT arguíram a constitucionalidade da mesma, sendo advogado do PT o então ministro, hoje ministro Dias Toffoli, que era advogado do PT. Essa ação direta de inconstitucionalidade durou 18 anos para que o Supremo julgasse-a constitucional parcialmente. 18 anos. E aí, diversas unidades da federação, enquanto não julgavam, adotaram essa legislação, inclusive o Estado de São Paulo. Aqui, quem foi autor da lei foi o governo do PMDB, na época governada, na época PMDB, governado pelo senhor Sérgio Cabral. A bancada do PSDB votou contra, porque tínhamos a percepção que isso ia gerar um grande conluio entre a aristocracia empresarial com as castas políticas. E isso, de fato, se formou, não só nas OS, como em outros setores da administração, chamando aquilo que nós intitulamos de plutocracia corrupta. Então, nós temos uma posição firme e inabalável que somos contra a lei das organizações sociais. Por isso, a bancada do PSDB já explicitou os seus 3 votos contrário dos deputados presentes, contrário ao projeto de lei. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu queria agradecer ao deputado Luiz Paulo, que fez um breve histórico e reforçar que ele próprio lembrou que o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista foram ao Supremo em posição contra as OS. E ainda no histórico, deputado Luiz Paulo, eu estava na casa quando se discutiu a questão das OS e as OS na saúde. Ocupei a tribuna contra, votei contra e hoje, com todo o histórico de presença das OS na saúde, sou ainda mais contra. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores vota contra a questão da OS na saúde. E dizer, às vezes, falta um cuidado maior em dialogar. Pela Comissão de Orçamento, eu dei um parecer divergente, pedindo o acatamento das emendas do deputado Dr. Giulianelli. Emenda 1 e 2. Não que essas emendas tornassem um projeto bom, mas eram umas emendas que tinham a preocupação de explicitar para não permitir a quarteirização. Mas nem essas emendas foram aceitas, elas foram derrotadas na Comissão de Orçamento por 4-3. Então, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, a posição da nossa bancada é pelo voto não às OS e pelo voto não nessa votação que estamos realizando agora. Para encaminhar, presidente. Deputado Dr. Giulianelli. Presidente, depois de tantos Para anos... encaminhar. Depois de tantos anos trabalhando em saúde pública, eu não tenho a menor dúvida de que
essa mazela representada pelas OS na saúde, foram responsáveis pelo caos que estamos vivendo aqui no Estado do Rio em relação à saúde pública. Instituições que se achegam ao governo do Estado, à saúde pública, com o objetivo de administrá-la sem fins lucrativos, na verdade, trouxeram a corrupção que hoje permeia todos os setores da saúde pública. Sem dúvida nenhuma. A minha emenda mostra a insatisfação não só com as OS, mas também, é importante dizer, contra um absurdo maior que poderia ser interpretado, que seria a quarteirização. A quarteirização seria o absurdo em cima do absurdo. Portanto, é inadmissível a aprovação de um projeto nesse momento que se discute o que as OS representaram na administração pública brasileira e, particularmente, na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, trazida pelo senhor Sérgio Cortes, ou trazida, ou um dos grandes incentivadores, que hoje está lá em Benfica, em função exatamente dessa promiscuidade entre o setor público e o setor privado, do senhor Sérgio Cortes. Para encaminhar, senhor presidente. Encaminhamento, deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, eu estou votando contrário, porque na realidade já foi dito aqui, né? As organizações sociais foi o grande câncer do sistema público de saúde. E não foi só as organizações sociais que quebrou o Rio de Janeiro em relação à área da saúde, não. Porque na época do governador Garotinho, já privatizava a saúde através de cooperativa. E vários outros governadores anteriores ao governo Garotinho já faziam propostas para que a área da saúde precarizasse o trabalho dos profissionais de saúde. O PCdoB sempre votou contrária e antes de ser deputada a gente já lutava do lado de fora contra a precarização na área da saúde através das nossas representações sindicais. Todos os sindicatos da área da saúde. E por que eu estou votando contra? Porque nós estamos votando emenda que é justamente para tentar minimizar os impactos. Porque veja bem, senhor presidente, as OS, elas não permitem que a unidade pública de saúde seja considerada unidade de estágio. Os hospitais que antes era garantido às universidades públicas campo de estágio na área de medicina, na área de psicologia, em todas as outras áreas, infelizmente as OS, quando entraram, acabaram com o campo de estágio, porque o aluno gasta, então não podia ser mais campo de estágio. Para concluir, por favor. Nós colocamos emenda também, senhor presidente, garantindo a participação dos trabalhadores como membro paritário na gestão das OS. E colocamos a última emenda que diz que o recurso orçamentário tem que ser garantido para pagamento de verba trabalhista. Para concluir, por favor. Para concluir, senhor presidente, porque as OS, a grande maioria das OS, manda o funcionário embora e manda procurar os direitos na Justiça do Trabalho. E os funcionários não têm advogado, não têm absolutamente nada. Existem OS que já estão com ações no judiciário e continuam sendo contratadas pelo governo estadual, flagrantemente contra a legislação, que diz que se elas tiverem denúncias no judiciário, elas não podem mais contratar. Enfim,
por essas e por todas as outras mazelas que nós sabemos que as organizações sociais fazem no estado do Rio de Janeiro, é que somos contrário, o PCdoB é contrário à organização social. E vamos votar não Para encaminhar, senhor presidente. acabar com esse câncer no estado do Rio de Janeiro. Para encaminhar pelo DEM, deputado Milton Rangel. Senhor presidente, eu fico perplexo com algumas colocações aqui. Projeto feito por um deputado cujo segmento empresarial foi um dos mais prejudicados pela OAS. Então eu quero dizer para o senhor e para os senhores colegas aqui que sempre fui contra um modelo de gestão implantado através das OAS. Agora, o projeto, para qualquer um que queira ler, ele é um projeto que visa exatamente acabar com os problemas que nós temos vistos de escândalos de mídia. Dar transparência a todo o processo de prestação de contas das OAS, que hoje se restringe ao âmbito da Secretaria de Saúde. Nós obrigamos que todas as prestações, com esse projeto, que todas as prestações de contas passem não só pela pela Auditoria Geral do Estado, AGE, como também, depois de certificada pela AGE que a prestação de contas está correta, seja enviado ao TCE e a essa casa, através da Comissão de Saúde, para que seja revisto e visto se existe algum problema antes de se dar por aceita aquela prestação de contas. Então, o projeto só vai na direção da transparência e não vai em lugar nenhum, em momento nenhum, na defesa de OS, do modelo de gestão de OS. Agora, eu acho que tem alguns deputados que, em vez de ficarem preocupados em fazer emendas, bacalhau, em projetos apresentados com outra finalidade, deveriam apresentar um projeto aqui nessa casa para inserir tudo isso que eles querem. Todas essas questões que eu também defendo devem ser inseridas num projeto apresentado por esses senhores deputados. E como, por exemplo, acabar com a gestão por OS no estado do Rio de Janeiro. É um direito de cada deputado apresentar esse projeto. Agora, esse projeto visa dar transparência ao que já existe. O modelo já existe, o modelo está implantado e nós estamos querendo, com esse projeto, dar transparência a isso tudo que está acontecendo. Agora, infelizmente, a gente está vendo que não houve essa intenção, não houve essa compreensão, por conta de um único artigo, para concluir, senhor presidente, por um único artigo que eu me propus aqui, falando inclusive com o deputado Freixo, que retiraria esse artigo e rediscutiria ele com uma outra formatação na segunda discussão. Mas, infelizmente, os atacantes da OAS não tiveram essa sensibilidade e vamos deixar as OAS sem prestar conta. A presidência fará a primeira chamada. Deputado André Correia, Átila Nunes, Benedito Alves, Carlos Macedo, Esquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Dionísio Lins, Fábio Silva, Figueiredo, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gil Viana, Iranildo Campos, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Márcio Canela, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Pedro Augusto, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis. O presidente vai votar, presidente. Marcos Vinícius, presidente, vai votar. Silas Bento, Tia Ju. A presidência, Silas Bento, presente, está votando. A presidência fará a segunda chamada. Deputado André Correia, Átila Nunes, Benedito Alves, Carlos Macedo, Esquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Dionísio Lins, Fábio Silva, Figueiredo, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gil Viana, Iranildo Campos, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Márcio Canela, Marcos Abraão, Marcos Miller, Pedro Augusto, Renato Cozzolino, Rosenberg Reis, Silas Bento, Tia Ju. A presidência proclama o resultado. Votaram 38 senhores deputados, 39 senhores deputados, 40 senhores deputados. Deputado Marcos Vinícius vota como, deputado? Já votou. Deputado Flávio? Abstenção. Teve uma abstenção, Samuel Malafaia. Flávio, como vota? 2 abstenções. Presidente, eu vou manter a abstenção, que eu não tive tempo de Ok. analisar aqui. Deputado Flávio Bolsonaro, abstenção.
Já votou. Então a presidência proclama o resultado. Votaram 40 senhores deputados, 12 sim, 26 não e 2 abstenções. O parecer da CCJ foi rejeitado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão. Verificação pedida pelas deputadas enfermeira Rejane e Lucinha. Atenção, senhores deputados, estamos em processo de votação. Vota. Não vai cair. Não vai cair, ó. Atenção, assessoria da mesa. Estamos em processo de votação do PL. Senhor presidente. Senhor presidente, encaminhar, em nome da bancada dos... Presidente, só um instantinho. Desculpe, deputado. Eu vou pedir a retirada da verificação, que nós já votamos a matéria. Mas, olha só, nós votamos o parecer da CCJ. O projeto já foi... O projeto, vamos ter que votar o projeto. E se votar sem verificação, vai aprovar o projeto. Não, rejeitou, parecer da CCJ. O projeto tem emendas das comissões da CCJ, então nós temos que votar ele. Votando não, rejeita o projeto. Votando sim, aprova o projeto. Para encaminhar para a bancada daqueles que estão em situação como eu, votar. Periclitante em relação à filiação partidária, senhor presidente. Mas para dizer que esse modelo, eu quero manifestar primeiro o meu apreço ao deputado Milton Rangel, um companheiro que tem dado demonstrações as mais expressivas de lealdade e de uma convivência democrática. Mas, obviamente, que nós não podemos aperfeiçoar o modelo de gestão através de organizações sociais, porque esse instrumento de gestão já se demonstrou completamente ineficaz, lesivo ao interesse público. Nós temos visto o que vem acontecendo no Hospital Pedro II, Rocha Faria e Alberto Schweitzer. O clamor público tem que retornar à gestão pública. Portanto, votar contra esse projeto significa dar uma contribuição para que possamos recuperar a luta na defesa do Sistema Único de Saúde, mas gerido pela administração pública. Portanto, com todo o apreço que nutro pelo deputado Milton Rangel, eu voto não e espero que esse projeto seja derrotado, em homenagem também aos servidores da saúde, aos servidores concursados do Estado que estão aí sem plano de cargos, carreiras e salários, com uma remuneração mínima, sem reajuste ao longo dos últimos anos. Então, reprovar as organizações sociais significa prestigiar os servidores públicos e a saúde da população. Estamos em processo de votação nominal. Para encaminhar, deputado doutor Julianelli. Eu gostaria de reforçar minhas palavras anteriores e dizer que eu sou contrário ao que foi falado aqui pelo deputado do DEM, Milton Rangel, e falo com toda a segurança de quem trabalha desde 1982 na rede pública. Esse processo que trouxe as OS para a administração dos hospitais foi terrível, tanto na qualidade quanto, se for bem analisado, quanto à responsabilidade pela quantidade enorme de mortes que não deveriam ter acontecido na saúde pública. Eu não quero dizer com isso que a saúde pública, administrada pelos órgãos públicos, possa ser considerada uma maravilha. Não é isso. Eu quero dizer que não podemos abrir mão de uma atividade essencial para a população mais pobre desse país, abrir mão da gestão pública. Porque o gestor público é que, não tendo a visão de lucro que essas OS
embutem na sua administração de uma maneira velada. O setor público é quem tem que prestar contas para a população pelos maus resultados que acontecem nos hospitais públicos. Não ter essa sensibilidade, deixar que uma atividade particular voltada para o lucro se responsabilize por um setor tão importante da nossa administração, repito, a prestação de serviço de saúde, principalmente para a população mais carente, é um grande absurdo e é inadmissível. Então, encaminho o voto contrário a esse projeto. Para encaminhar pelo PSDB, deputada Lucinha, rainha da Zona Oeste. Quem dera que fosse rainha da Zona Oeste, rainha dos problemas da Zona Oeste. E lembrando da Zona Oeste, dizer que os 3 hospitais da região da Zona Oeste, Rocha Faria, em Campo Grande, Pedro II, em Santa Cruz e Alberto Schwarz, em Realengo, todos os 3 administrados pelos OS. Nós estamos vendo aí que o Hospital Rocha Faria, anteontem, 2 dias atrás, fechou o único setor que estava funcionando, que era a maternidade, não funciona mais. O Pedro II funciona com uma precariedade muito grande e o Alberto Schwarz não funciona mais em emergência. Então, são 3 hospitais que eram hospitais estaduais, passaram para a gestão do município e, através das OS, desmantelaram todo o atendimento na área da saúde. Então, eu tenho muita convicção em relação a essa questão. Eu, junto com o deputado Luiz Paulo, lá atrás, no passado, no início do governo Sérgio Cabral, votamos contra as OS, porque eu sempre tive essa preocupação de você colocar uma empresa privada, porque a OS, Cidinha, nada mais é do que uma empresa privada, porque ela visa o lucro. Ela não está ali preocupada em prestar o serviço para a população. Ela está preocupada em aumentar o lucro da sua empresa. E, na verdade, as organizações sociais, elas prestam um péssimo serviço à população, principalmente na questão da terceirização e quarteirização de serviço. Então, ela recebe do poder público o dinheiro dos nossos impostos e o serviço, o atendimento é muito precário. E eu me recordo que, há uns anos atrás, tinha uma OS no Hospital Pedro II, que era dos peregrinos, e que eu me recordo que eu fazendo uma visita a uma paciente que estava lá internada e que não conseguia fazer a cirurgia e estava passando muito mal, e eu fui impedida pelo dono dessa OS de entrar dentro do hospital, porque eu só poderia entrar na hora da visita. E eu, como deputado estadual, tenho o direito de ter acesso a verificar as condições de funcionamento do hospital. E, pasmem, esse mesmo dono da empresa, que dizia que prestava um ótimo serviço, ele tinha uma Mercedes, um Camaro, não sei quantas mansões, e alardeava que ele era o dono de tudo e que ninguém poderia derrubá-lo. E depois, 15 dias após esse problema que nós tivemos dentro do Hospital Pedro II, que ele chamou a polícia para a deputada Lucinha e falou: ó, o senhor vai junto comigo para a delegacia, agora eu tenho certeza que eu saio daqui no dia seguinte, agora o senhor vai ficar. 15 dias depois, essa empresa dos peregrinos foi condenada, ele foi preso. Porque essas OS é uma vergonha, deputada Cidinha. Nós temos que lutar para que o município, o Estado, nós tenhamos profissionais capacitados da área da saúde para prestar um serviço à nossa população. Terceirizar não é um compromisso com a sociedade. A área da saúde, como a área da educação, tem que ser responsabilidade do Estado. O Estado tem que assumir para si o atendimento, dando prioridade principalmente às unidades de saúde que atendem a população. Então, por isso mesmo, queria declarar aqui o meu voto contra e acho que o parlamento aqui dessa casa está agindo corretamente, porque nós sabemos que essas organizações sociais é uma fraude. Tanto é que a maior parte dos hospitais que são administrados pelas diversas OS que tem espalhado no nosso Estado, em diversas áreas do nosso Estado, mostra essa fragilidade, essa vergonha. Então, por isso, votei contra. Deputada Cidinha Campos. Não, só para lembrar a deputada Lucinha, que quem manda nos hospitais, nesses hospitais que ela mencionou, é o prefeito. E o prefeito não faz nada. Então ele vai para a televisão e diz que comprou o remédio, passa um mês, um ano e não aparece o remédio. Então é o prefeito.
O gestor do hospital é contratado da prefeitura. Se está tudo naufragando em termos de saúde na Zona Oeste, a culpa é do prefeito do município do Rio de Janeiro. É verdade, deputada Cidinha, a gestão é da prefeitura. Já votou. O prefeito faz a gestão das OS, mas é lamentável que essas OS venham praticando esse absurdo, que é a má prestação de serviço Pra para o concluir. povo mais pobre. Desculpe, deputado. A presidência fará a chamada. Primeira chamada, deputado André Correia, deputado Aramis Brito, deputado Átila Nunes, deputado Benedito Alves, deputado Carlos Macedo, deputado Chiquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Eliomar Coelho, Fábio Silva, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gil Viana, Iranildo Campos, João Peixoto, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Márcio Canela, Marcos Abraão, Marcos Mille. Márcio Canela, presente, vai votar. Marco Abraão, presente, vai votar. Deputado Marcos Miller, Marcos Vinícius, Pedro Augusto, Renato Cosolino, Rosenberg Reis, Tia Ju, Zé Luiz e deputada Zeidan, presente, está votando. A presidência fará a segunda chamada. Deputado André Correia, Aramis Brito, Átila Nunes, Benedito Alves, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Fábio Silva, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gil Viana, Iranildo Campos, João Peixoto, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Pedro Augusto, Renato Cosolino, Rosenberg Reis, Tia Ju e Zé Luiz Anchite. A presidência proclama o resultado. Votaram 40 senhores deputados, 13 sim, 26 não, 14 sim, 26 não, uma abstenção, total 41, o projeto foi rejeitado. Sobre declaração de voto rápida. Senhor. Deixa eu votar o último, deputado, aí a gente volta, porque, claro, atenção, senhores deputados, antes de votarmos o último projeto, vou botar para votar aqui, porque nós vamos votar o piso e vamos entrar na sessão ordinária. Então, com a autorização do plenário, senhores que aprovam nesse como estão aprovados, vamos entrar na votação do piso na sessão ordinária. Anuncio em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3433/2017, de autoria do deputado André Siciliano, que institui feriado estadual bancário a quartas-feiras de cinza e dá outras providências, pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça, deputado Gustavo Tutuca. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdec. Antes, porém, quero dizer que é parceiro nesse projeto o deputado Gilberto Palmares, para fazer constar o nome dele na publicação como coautor da presente proposta. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, essa proposta de sua autoria e também com a autoria do deputado Gilberto Palmares, que havia apresentado proposta semelhante anteriormente, ela vai ao encontro de uma histórica demanda dos profissionais do setor bancário, dos sindicatos bancários, dando uma resposta direta a esse setor. Portanto, quero dar meu parecer sem emenda favorável. Voto divergente, presidente. Voto divergente, deputado Carlos Osório. Senhor presidente, eu não emendei o projeto, não vou pedir verificação, mas eu gostaria de registrar o meu voto contrário ao projeto por não ter ainda podido avaliar... Não, mas ainda é na comissão, se Vossa Excelência... Isso, na comissão. Ok. Votando na Comissão de Economia. Voto contrário na Comissão de Economia, porque eu acredito que esse projeto possa ter um impacto mais amplo na economia do Estado do Rio de Janeiro, ao se decretar feriado bancário na quarta-feira de cinzas, impactando uma série de outros segmentos econômicos do nosso Estado. Por isso, voto contrário nesse momento da Comissão de Economia, para que ele possa seguir e depois discutiremos isso com mais profundidade. Por isso, na Comissão de Economia, voto contrário. Deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, voto favorável. Deputado Rafael Pisciani. Deputado Rafael Pisciani. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo, nós estamos votando pela Comissão de Economia. 2-1 favorável. Vou acompanhar o voto da CCJ, presidente. Deputado Anderson Nogueira. Deputado Conte Bittencourt. Deputada Tia Ju.
Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Voto favorável, presidente. 4-1, parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo ninguém querer discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. A declaração de voto, deputado Paulo Ramos, no projeto anterior. Em relação ao projeto das organizações sociais, já registrei meu apreço ao deputado Milton Rangel, mas quero dizer que a grande questão das organizações sociais ou da terceirização dos serviços de saúde, começando pela gestão plena, como é o caso das organizações sociais em várias unidades hospitalares, é a descontinuidade. Tem que ser a gestão pública por causa da continuidade. Então, em homenagem, mais uma vez, aos servidores estatutários da área da saúde, que estão sem plano de cargos, carreiras e salários, que estão sendo até humilhados, é que dei o voto contrário ao projeto. Não é possível. O fracasso das organizações sociais já é identificado, é reconhecido e se explicita de forma muito contundente na área da saúde. Então, prestigiar ou tentar aperfeiçoar o modelo de gestão por organizações sociais significa prestar um desserviço à população do nosso Estado. Nada mais havendo a tratar na primeira sessão extraordinária, está encerrada a presente sessão. Antes, porém, registro o voto contrário do projeto anterior do feriado, quarta-feira de cinza, Carlos Osório e Samuel Malafaia.